começou a dizer para a esposa: mas você falou que eu sou um dos anciãos da igreja? Ele nem perguntou, eu queria saber já. Você falou que a nossa mordomia cristã está em dia? Também não perguntou isso. Que os nossos filhos estão no colégio adventista? Também não perguntou isso. Que eu sou uma pessoa missionária, que dou estudos bíblicos? Também não perguntou isso. E quando o esposo percebeu que a esposa estava intrigada com a pergunta, porque havia trazido ali à luz a essência do cristianismo, entenderam que era necessária uma revelação espiritual na família. Pedro, você me ama? Sim ou não? Cada um de nós que ouve esse sermão agora de manhã, essa pergunta nos é remetida também. Em que base está o nosso relacionamento com Jesus? Um pouquinho a importância do contexto dessa pergunta. Você lembra que, como a pessoa está prestes a descansar, com muita atenção que nós ouvimos os seus últimos pedidos, como pastor a gente tem aquela responsabilidade de reconciliar às vezes pessoas, não que quisesse, mas já ouvi muitas vezes pessoas muito próximas ao descanso dizer alguma coisa. A gente não esquece essas frases, essas palavras. Jesus tinha algumas orientações antes da cruz e deu admoestações aos discípulos. Depois proferiu algumas frases na própria cruz, que são frases que ficam ali, históricas, objeto de sermões, semanas de oração. Agora pense, depois da ressurreição, próximo a ascender o céu, ele partilhou com os discípulos alguns poucos momentos e disse algumas coisas muito significativas. Então é mais importante ainda do que se diz antes do descanso. Há um mês e pouco eu fui a Barretos e depois do culto domingo à noite, às 11 da noite, fomos para o hospital, a pedido lá dos anciãos da igreja. Tinha uma irmãzinha nossa lá no Mato Grosso, já vítima final do câncer, já nos seus últimos momentos. E a mãe começou a conversar com a gente ali, explicar algumas coisas. E falou assim: olha, só nas últimas 2 ou 3 horas já descansaram umas 7 pessoas nesse pedacinho aqui do hospital. E minha filha já luta com câncer há uns 3, 4 anos, mas agora estamos chegando no fim. E ela disse assim: eu tenho certeza que, como num passo de mágica assim, Jesus pode passar a sua mão assim sobre o corpo dela e ela recomprar uma nova vida. Não é, minha filha? E ela dizia: sim, eu acredito. Depois a mãe completou assim: parece que não é isso que vai acontecer, mas nós confiamos no Deus que não nos desamparou até aqui. Palavras significativas, importantes. João relata que Jesus teve 3 encontros com os discípulos após a ressurreição. Primeiro naquele lugar alto, no cenáculo, uma semana depois no mesmo lugar, e agora aqui junto à praia. Embora não estivessem todos os discípulos nessa ocasião aqui, uma boa parte estavam ali. A gente pode voltar agora então para o começo do capítulo, que Jesus manifestou outra vez aos seus discípulos junto ao mar de Tiberíades. E como é que foi essa manifestação? Verso 2 fala assim: estavam juntos lá Simão Pedro, Tomé, Natanael, os filhos de Zebedeu e mais outros 2 discípulos. Os dias seguintes à ressurreição, quando a vida tem que voltar ao normal. O texto fala assim: Simão Pedro disse assim: vou pescar. Ele era um pescador. Jesus, algum tempo atrás, o havia chamado. Nós encontramos o relato de São Mateus 4, em que, ao chamar, eles deixaram as redes e seguiram a Jesus. A atração irresistível do Mestre. O desafio de deixar o conhecido para o desconhecido. A segurança agora é que Jesus ia fazer o melhor por eles. E uma vida, então, de quase uns 3 anos, aprendendo com o Mestre. O Pedro
uma personalidade bastante forte, talvez sendo um dos mais experientes do grupo, ocupava-se uma posição de liderança. E um homem assim bastante especial. Só para lembrar alguns rápidos episódios, tendo lugar, Pedro aceitou o chamado de pronto. Um dia Jesus perguntou assim: Pedro, quem diz as pessoas que eu sou? Ou aos discípulos como um todo? Ah, João Batista, Jeremias, Elias, um dos profetas. E Pedro, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Em outro momento, depois que passou a popularidade no ministério de Jesus, e lá pelo terceiro ano, um pouco antes da cruz, experimentavam agora a perseguição. Uma hora Jesus disse: vocês estão liberados, não precisam ficar sofrendo ao meu lado. Saibam que eu estou caminhando para a cruz. Pedro respondeu assim: nós não temos para onde ir. É o Senhor que tem as palavras da vida eterna. Nós estamos nesse caminho porque Ele é o melhor. Só que esse mesmo personagem que tão facilmente tem esses momentos assim tão celestiais, como nós podemos dizer, em outros momentos também dava lugar a sugestionamentos do inimigo. Em uma ocasião, claramente, Jesus teve que dizer: afasta-te, é Satanás que está falando por você. Talvez assim, não um endemoniamento como a gente possa conceber hoje, uma pessoa perdendo seu controle físico, emocional, de voz, mas a mente dando lugar a alguma coisa só humana, um sugestionamento material. Esse é o Pedro que, advertido por Jesus, o havia negado. E agora então ele está ali para retomar a vida. Não precisamos pensar que ele tivesse desistido da pregação do Evangelho. Apenas vamos fazer uma provisão aqui para a família. Vamos pescar, depois continua o trabalho. Vou pescar. E os outros disseram: nós vamos com você. Subiram logo para o barco e começaram a pescar a noite toda. Só que acontecem algumas coisas que é só na Bíblia, desde que são os milagres. O texto fala assim: naquela noite eles nada apanharam. Sabe que Jesus então combinou com os peixes que era para eles ficarem quietinhos num canto a noite inteira, desviados da rede, desviados da vara, onde qualquer armadilha alguém que pudesse querer apanhá-los ali. Você tem um aquário em casa, você observa os peixes, a gente não fica muito quieto, né? Junto os peixes, fica tudo nesse cantinho aqui. E a noite toda eles trabalhando com o mar, sem nada apanhar. Pela manhã, Jesus apareceu e disse: filhinhos, expressão carinhosa, tem alguma coisa para comer? Não. Então lançai a rede à direita do barco e achareis. Preparei aqui um cantinho, estão todos cuidadinhos ali. Está cevado, melhor que pesca de paga. Está tudo aqui, ó. Joga a rede e pronto. E assim que eles jogaram a rede, ela quase não podia ser tirada devido à quantidade de peixe. Depois vai explicar que são 153 grandes peixes. E aí a continuação do texto bíblico fala assim: aí João, um dos discípulos, ao perceber aquela cena, aquele milagre, gente, é o Senhor, é Jesus. Isso observa algo interessante. Quando Simão Pedro ouviu, verso 7, que era o Senhor, cingiu-se com a túnica e lançou-se ao mar. Vamos um pouquinho comigo na história agora. Alguns meses antes, em algum momento, eles estavam lá no mar da Galileia também ali, fazendo uma travessia noturna. Num trajeto que demoraria 1 hora, 2 horas, já
porque houve uma tempestade ali no mar, e eles começaram a temer pela própria vida. De madrugada, um ser apareceu, e eles pensavam que era um fantasma, e segundo uma lenda irlandesa, quando aparecia um fantasma, então era sua despedida da vida, era alguém que veio lá do mundo dos mortos dar boas-vindas para você, e naquele impacto, Jesus logo disse: não é um fantasma, sou eu. E o que é que Pedro fez? Se é o Senhor, manda que eu vá contigo, pode vir. E Pedro então saltou do barco e andou sobre as águas em direção a Jesus. Deixou a sua zona de conforto, mostrou coragem, mostrou determinação. E por isso é elogiado algumas vezes. Mas agora a situação é um pouco diferente. E ao invés de Pedro ir em direção a Jesus, ele veste a sua túnica e diz o texto, e ele volta para o mar. Lançou-se ao mar. Tinha acontecido com aquele cavaleiro. Ele vivia ainda na sua mente a dificuldade, o drama da negação que aconteceu um pouco antes. Quando a gente peca, quando a gente se afasta de Deus, quando a gente tem dificuldades, é inevitável que haja assim um constrangimento, que haja uma dificuldade, uma barreira. Pedro voltou para o mar. Mas ainda que daqui a pouco eles voltaram para a terra, e quando saltaram em terra, verso 9, eles seguiram ali brasas, um peixe posto em cima e pão. A providência divina para a nossa vida. Nós temos que fazer o nosso melhor. Acordar de madrugada, falar com Deus e depois ir em busca do trabalho. Não existe licença para a ociosidade. Temos que com esforço conseguir conquistar os nossos objetivos. Mas nunca descuidando de que a soberania vem de Deus. É Ele que vai abrir as portas, potencial necessário. Você trabalha numa empresa, ela pode vender ou não vender. Você pode ter como sobreviver ou não. Dependemos da bênção de Deus. E aqui encontramos então que Jesus está ali já na praia, com a brasa e o peixe de pão. Agora, vocês conseguiram muitos peixes? Tragam mais peixes aqui. Eu já tenho aqui o começo, a base. Eu quero fazer muitos milagres, mas quero ocupar também aquilo que vocês podem fazer. E aí, então serviu os discípulos, eles comeram, e comeram abundantemente. E a sequência do relato fala que então ninguém ousava perguntar, porque perceberam que era Jesus. Aí depois, algumas vidas, depois de jantar, ou de cear, não dá para precisar a hora. O certo é que no momento Jesus chamou Pedro à parte. Então lá, Pedro, vamos conversar um pouco. Jesus não nos expõe. Cada um de nós sabe das nossas faltas, das nossas dificuldades. Se eu disser assim, eu fiz uma coisa essa semana muito feia, a sua curiosidade pode ficar pensando, o que será que o pastor Léo fez? Se eu perguntar assim, aqui no nosso auditório, aqui entre nós, estamos entre amigos, na igreja de pessoas conhecidas, alguns convivem aqui juntos há 30, 40 anos. Se eu fizer uma pergunta assim, quem aqui tem algum defeito? É possível que todas as mãos se levantem. Ou 2, ou 3, ou 5. Mas se eu perguntar assim, agora nós vamos explicitar, verbalizar, exteriorizar. Chegou a hora de você então falar sobre os seus defeitos. Eu tenho convicção que vão aparecer assim, olha, eu sou uma pessoa muito exigente. Eu gosto das coisas muito certinhas. Eu sou uma pessoa muito pontual. Ou eu sou uma pessoa assim muito verdadeira. Eu não camuflo as coisas, eu falo assim na lata mesmo. Eu gosto das coisas bem certinhas. E vamos fazer um rosário
de defeitos que nem são defeitos, que são virtudes ou qualidades, claro, bem empregadas. Mas será que nós temos coragem de expor alguma coisa negativa sobre nós mesmos? Se a gente pudesse ter agora aqui no vídeo da igreja a filmagem secreta das nossas últimas 48 horas, não só as ações, as palavras, os gestos, mas os pensamentos, por onde variou o nosso raciocínio. Na Bíblia teve uma vez assim, que Jesus começou a escrever e o auditório foi embora. É possível, se começasse a passar aqui um filme desse, a gente largasse o microfone e saísse correndo, daqui a pouco outro. E Jesus disse: Pedro, vamos ter uma conversa lá. Há alguns dias eu estava ali sofrendo e Pedro negou Jesus vergonhosamente. Quando Pedro voltou, quando Jesus voltou da sala de julgamento, Pedro apenas ouviu, num olhar de muita compaixão, sem palavras, mas significou para Pedro assim uma facada, uma punhalada, uma tomada de consciência. E ele foi lá para o jardim e chorou amargamente lá. Diferente de Judas, que não chorou, foi capaz de cometer suicídio, teve medo das consequências dos seus erros, Pedro verdadeiramente buscou arrependimento. Sentia-se perdoado, estava perdoado. Mas agora essa restauração, essa aproximação, às vezes quando a gente trabalha com as pessoas e briga muito forte, dificuldade, e você prepara um lado, conversa, fala, mas olha que só, pastor, não sei como é que vai ser aquele contrato com a pessoa. Olha que eu olhar nos olhos dela. Porque aí brota a emoção muitas vezes é burra. Você pode ficar aí desesperado, nervoso, e alguns falam assim: eu não respondo por mim, eu sou capaz até de agredir. Pedro agora vai ter um contato ali. Fala: bom, como é que vai ser com Jesus? Eu tenho que ficar um pouco sozinho com ele. E Jesus então chama para conversar e diz: Pedro, Jesus, eu queria explicar que na verdade, aquela hora que eu xinguei, aquela hora que eu falei, foi medo, foi insegurança, foi assim, eu não sei explicar. Eu já vi muita gente no meu ministério dizer assim: pastor, não era eu. Não sei como é que eu fui fazer isso, que eu caí nessa cilada, que eu disse tal, não era eu. E hoje, apoiado aí pela psiquiatria, pela bipolar, pelas múltiplas naturezas, alguns vão por esses caminhos aí, e aí fala: não era eu. Comportamento que eu mesmo desconheço. Mas antes que Pedro pudesse dizer tudo isso, Jesus fala: vamos resumir a situação. Um ponto assim básico. Eu estou aqui disposto a dar uma nova chance. Eu vim aqui para te restaurar. E quero fazer uma pergunta só. Você me ama? Se você me amar, vai dar tudo certo, você vai ser vitorioso, as coisas caminharão muito bem. Agora, se você não me amar, não adianta me dar uma segunda chance, uma terceira ou assim por diante. Eu queria assegurar para os irmãos que no céu não existe economia de perdão. O reserva de Deus é limitada para nos perdoar. Quando eu perguntava para Jesus até quantas vezes deve se perdoar, ele falou 70 vezes 7 num dia. Para descrever assim como o infinito. Deus sempre pode nos perdoar. E também no céu não tem problema de espaço. Deus também tem uma dificuldade de alimentar suas criaturas pela eternidade. Então não limitemos as ações divinas aos nossos problemas humanos. Pedro, você me ama? Senhor, eu te amo. Mas deixa eu lhe falar uma coisa, Pedro, que talvez você não saiba direito. Vamos fazer aqui uma avaliação. A primeira vez que você veio me seguir
foi por interesse. Como, Senhor? Pedro. Foi por interesse. Você apostou no reino material. Tiago e João, mais explicitamente, chegaram a pedir para a mãe assegurar junto a Jesus uma posição no novo reino. Judas ficou ali o tempo todo pensando que também seria o ministro da fazenda. Mas Pedro, você queria ser o chefe de gabinete, o ministro da Casa Civil. Você sentia esse meu líder o tempo todo ali. Quantas vezes vocês discutiam sobre posições no reino? Quem seria o maior? E você estava naquele negócio também. É a esperança messiânica, acalentada por séculos, de que o Messias ia marchar sobre Jerusalém e estabelecer um reino temporal. Pedro, o seu interesse era humano e material. A aplicação para cada um de nós. Por que somos adventistas? É você aquele que já se denomina adventista do sétimo dia de manhã? Que ao ir no mercado e comprar um produto descafeinado, uma cerveja sem álcool, os produtos light, também tem inconscientemente ou conscientemente tentando despecaminar o pecado. Quando se busca princípios, se busca orientação, isso era assim, agora não é mais. A nossa sociedade de hoje exige um novo comportamento, uma ética moldada pela situação. Saudade daquele tempo na igreja que era assim, que era assado, que era assado, que era assado. O que nos motiva a seguirmos a vida cristã? Se for o medo do juízo, não é o melhor motivo e nem o correto. Se for a ideia de sermos espiritualmente corretos, socialmente corretos, politicamente corretos, se a preocupação é como os outros estão nos enxergando, aí acontece o seguinte: eu me comporto de acordo com o lugar, com o ambiente e com as pessoas. Então na igreja eu sei que eu não posso ir assim, mas em outro lugar eu posso. Junto aos irmãos eu sei que eu tenho que me alimentar dessa maneira, mas não estando próximos a ele, eu me alimento de outra maneira. O meu comportamento ético enquanto relacionamento de fidelidade sexual tem a ver também com a minha família e com os meus mais próximos ali. Se tiver no outro contexto, no outro lugar, fica só uma coisa de carne, não tem problema, e eu me comporto de outra forma. Por isso que eu disse que é uma investigação da nossa vida espiritual. Quando Jesus disse para Pedro: Pedro, você me seguia por interesse. Você queria um reino material. Por ele até você dava a sua vida assim. Mas não adiantaria nada. Agora eu estou perguntando, Pedro, se você quer começar um novo relacionamento baseado no amor. Sim, Senhor, eu te amo. Mas eu quero lembrar você que você é filho de Jonas ou filho de João. Você tem uma natureza humana. E se você não alimentar a natureza espiritual, a humana vai sobressair sobre você. E você vai cair muitas vezes e não vai dar certo. Pedro, você é filho de João. Acredite que eu te conheço melhor do que você se conhece. Por isso, irmãos, a nossa oração devia ser assim: Senhor, não faça de mim as tentações. Não me faça super-homem para tentar enfrentar as tentações. Se a tentação aparecer, que eu não esteja apurado, que eu não tenha ocasião, não sair de peito aberto achando que você pode enfrentar o diabo. Pedro, você é filho de João. Cuidado. Você caiu porque acreditou na sua natureza humana. E cada um de nós vamos tropeçar tantas vezes se continuarmos acreditando na nossa natureza humana. Alimente a natureza espiritual. Tem que acordar mais cedo, sim. Pode ser 5 horas para um, 6 para outro, 8 para outro, 9 para outro. Mas você tem que separar a primeira parte do seu dia, eu tenho que separar a primeira parte do meu dia para ir à presença de Deus.
para conversar com Ele, para orar a Ele. Só então eu vou estar imunizado, sair aí para enfrentar Satanás. E quanto mais as provações, mais necessidade de comunhão diária com Deus. Pela terceira vez, Jesus perguntou e Pedro entristeceu-se muito. E a explicação é a seguinte: Jesus está vendo aí que ele não tem motivo nenhum para confiar em mim. E realmente eu não dei provas de um relacionamento mais sério com ele. E essa tomada de consciência é que vai ajudar o nosso começo de crescimento espiritual. Enquanto achamos que somos alguma coisa, não somos ninguém. Enquanto não fomos lá para a cruz do Calvário, como ensina Ellen White, ficar uma hora por dia meditando no sacrifício de Jesus, nós vamos ser espiritualmente, socialmente, politicamente corretos, mas sem a essência verdadeira de uma vida cristã. O mais importante é que Jesus conseguiu restaurar Pedro. E disse: Pedro, tá bom, eu aceito o sono. E agora eu vou estar no trabalho. Você, por favor, apacente as ovelhas. Não existe uma religião verdadeira e genuína sem compromisso com as coisas de Deus, com a igreja de Deus, com as pessoas pelas quais Jesus morreu. O nosso crescimento espiritual está diretamente ligado ao nosso interesse pelo nosso semelhante, pelo nosso próximo. Trabalhamos com eles e somos abençoados. Então Pedro, vai cuidar do meu rebanho, apacenta os meus cordeiros. O texto fala que na sequência aqui, pulando um pouquinho, nós passamos ali pelo verso 20, Pedro voltando se viu que seguia aquele discípulo a quem Jesus amava, e que na ceia se recostava também sobre o seu peito, e o que disseram: Senhor, quem há de te trair? E vendo Pedro a esse, disse a Jesus: Senhor, e Deus, que será? Jesus, de uma forma muito simpática, clara, mas objetiva e direta: Pedro, você não tem nada com a vida de Jesus. Se eu quiser que ele nem morra, que ele fique vivo até eu voltar, eu já ressuscitei Moisés, já levei Enoque para o céu, vim buscar Elias no carro de fogo. O meu tratamento com cada um é um assunto meu. O que você tem com isso? Cuide da sua vida. Que lição, irmãos? Quando tantas vezes hoje nos preocupamos com os outros, como se o céu fosse um vestibular, um concurso, ou que as vagas fossem limitadas. É tempo de experimentarmos um reavivamento da verdadeira piedade, começando cada um, de forma individual, não tentando reformar o outro, mas reformando-nos a nós mesmos. Voltando aqui ao final, nós encontramos que Jesus, depois de aceitar Pedro, disse assim: olha, quando você era mais moço, você se cingia a ti mesmo, andavas por onde querias. Mas quando você for velho, estenderás a mão, e outro te cingirá, e outro vai levar você para onde você nem quer ir. Esse Evangelho de João foi o último, possivelmente, livro a ser escrito. E eu não sei se Pedro entendeu direito aquela bonita profecia que Jesus fez sobre ele. Mas eu quero crer que sim. Que Jesus pode ter dito assim para Pedro: olha, Pedro, você foi cirandado no trigo, eu roguei por ti, e estamos agora restaurando a relação, e olha, vai dar certo. Você vai passar por muitas dificuldades, vai ter muitos problemas, mas se você se agarrar de mim cada dia, comprometer-se em amor, ter uma comunhão comigo, nós vamos terminar bem. Um dia você vai ser velho, vão levar você para onde você não quer ir, vão tentar fazer com você o que você não quer fazer, mas você vai ser um mártir em favor do Evangelho. Os anos se passaram, talvez uns 30 anos. A tradição, a história fala que no ano 64, por ordem de Nero, um dia mandaram então que o apóstolo Pedro também sofresse o seu martírio. Assim como quase todos os outros que foram vítimas do governo que não queria permitir o cristianismo. Não está escrito na Bíblia, mas a tradição e a história coloca que uma sexta-feira Pedro então foi avisado que da cela, da cadeia, ia para o lugar de suplício. E a morte era a mesma do fundador de Jesus, era a crucifixão, mais horrenda, hostil, vergonhosa, sofrida.
Mas Pedro pôde falar aos seus algozes e diz assim: seria possível que, diferente do meu mestre, eu fosse crucificado de cabeça para baixo? O seu pedido foi aceito. E assim ele foi crucificado. Um homem restaurado por Jesus, que assumiu o compromisso do amor e o cuidado para com os cordeiros de Deus. Como disse, eu tenho muito de Pedro. Você também. No ímpeto, na coragem, na vontade de se aparecer, de ser alguém, de fazer algo, de se projetar perante todos. Mas a essência de uma vida cristã não é aquilo que aparece exteriormente, mas aquilo que você é essencialmente. E o cultivo da vida cristã está no relacionamento pessoal com Deus, na câmara secreta de oração, no contato direto com a sua palavra, no serviço desinteressado pelo semelhante que ninguém está vendo. Pedro, amas-me? Qual é o seu nome agora aí? Jesus te perguntando: você me ama? Qual que é a sua resposta? A socialmente correta? A politicamente correta? Ou até a espiritualmente correta? Ou você quer dizer assim: Senhor, tu sabes que até agora é possível que o Senhor não tenha motivo nenhum para acreditar em mim, mas eu aceito a graça mais uma vez, o perdão, e quero sair desse culto para uma experiência nova de crescimento em Cristo. Sendo essa a sua oração, que também é a minha, entreguemos a Jesus através de oração. Nosso Deus e Pai, obrigado por ter mais um sábado nos reunidos aqui por igreja. Cada sábado é muito especial porque nós cantamos, oramos, encontramos os irmãos, estudamos a Tua Palavra. Entendemos que mais uma vez ela falou ao nosso coração, chamando-nos a uma restauração, aceitar o perdão que vem de Ti e o convite para um relacionamento de amor com Jesus. Que nós possamos aceitar esse convite e vivermos em Tua presença cada dia, nos preparando para o Teu reino. Abençoa cada um dos adoradores desta manhã. Nós oramos em nome de Jesus. Amém.